Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos analisar o conceito de clássico segundo o escritor Arnold Bennett, que é um grande renomado escritor inglês e que traz aqui o seu ensaio que nós iremos analisar parte por parte sobre o que ele entende como sendo algo clássico, uma obra clássica. Primeiramente vamos falar um pouco sobre a vida do Arnold Bennett. O nome dele completo é Enoch Arnold Bennett. Ele nasceu em 1867 e faleceu em 1931. Ele foi um escritor inglês, britânico. Ele escreveu para o teatro, ele foi jornalista, ele trabalhou em âmbitos das propagandas governamentais, até mesmo em filmes, etc. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele atuou como diretor de propaganda francesa, no Ministério da Informação. E após finalizar a Primeira Guerra Mundial, ele continuou a escrever livros e a escrever em jornais. Então, o Arnold Bennett foi bastante conceituado aí, na Inglaterra, a ponto, por exemplo, de ser nomeado para se tornar um Sir, que é um cavaleiro. E então ele teve o seu renome dentro desse âmbito da escrita, do jornalismo, etc. E em 1909 ele escreveu um livro chamado Literary Taste, How to Form It, ou Gosto Literário, Como Formá-lo. Então, como formar o seu gosto literário. Então, nesse livro de 1909, tem um capítulo que trata justamente sobre o que é um clássico, ou por que determinado clássico é tido como sendo um clássico. E é justamente esse texto que nós iremos analisar aqui nesse vídeo. Iniciando então esse texto, por que um clássico é um clássico, de Arnold Bennett. A grande maioria de nossos concidadãos se preocupa tanto com a literatura quanto com os aviões ou o programa do legislativo. Eles não a ignoram, eles não são completamente indiferentes a ela, mas o interesse deles é fraco e superficial, ou se o interesse deles for violento, ele é espasmódico. Pergunte às 200.000 pessoas cujo entusiasmo fez a moda de um romance popular 10 anos atrás o que eles acham desse romance agora, e você concluirá que eles a esqueceram completamente e que não sonhariam mais em lê-lo novamente do que ler as cartas selecionadas do bispo Stubbs. Então o que ele está iniciando é dizer aqui que a grande maioria das pessoas não se preocupam com livros clássicos, se eles são clássicos ou não, ou com a literatura. A grande maioria das pessoas simplesmente leem, dão a importância em um devido tempo, mas com o passar do tempo elas vão esquecer aquela obra, apesar de ter tido um grande relevância, um grande conhecimento naquela época que foi publicada. O tempo passa e essas pessoas acabam deixando de reler essas obras. Então, como ele diz, a grande maioria dos nossos concidadãos se preocupa tanto com a literatura quanto com coisas que não são levadas em consideração, como por exemplo aviões ou programa legislativo, ou seja, as pessoas não acompanhavam a literatura e não davam devido valor àquelas obras específicas. Provavelmente, se o lessem outra vez, não apreciariam. Não porque o referido romance seja um pouco pior agora do que há 10 anos. Não porque o gosto deles melhorou, mas porque eles não tiveram prática suficiente para poder confiar no gosto deles como um meio de prazer permanente. Eles simplesmente não sabem de um dia para o outro o que os agradará. Então ele está dizendo aqui que a grande maioria das pessoas acabam esquecendo as obras com o passar do tempo, justamente por isso, porque elas não têm um gosto aprimorado, elas não têm o hábito, a prática para determinar aquilo que ela realmente gosta como sendo algo para estabelecer um critério. Por isso esses romances são lidos, que a gente conhece hoje em dia, que fazem muito sucesso, mas em pouco tempo simplesmente acabam sendo esquecidos. Não é questão que o gosto daquela pessoa estava diferente ou melhorou, e sim porque ela não tinha prática determinada, aprimorada em relação a esse gosto literário. Diante disso, pode-se perguntar, por que a grande e universal fama dos autores clássicos continua? A resposta é que a fama dos autores clássicos é totalmente independente da maioria. Você acha que se a fama de Shakespeare dependesse do homem na rua, sobreviveria 15 dias? A fama dos autores clássicos é originalmente feita e mantida por poucos apaixonados. Mesmo quando um autor de primeira classe teve imenso sucesso durante sua vida, a maioria nunca o apreciou, tão sinceramente quanto os homens de segunda categoria.
ele sempre foi reforçado pelo ardor de poucos apaixonados. Então ele está fazendo essa ligação, né, entre aqueles que são leitores do clássico e aqueles que simplesmente leram, mas não sabem preservar esse valor. Então um clássico aqui, ele já dá a resposta, né, porque um grande e universal clássico é um clássico propriamente. A resposta é que a fama dos autores clássicos ela independe da maioria. A maioria pode simplesmente não gostar daquela obra clássica, então apenas uma minoria é que irá gostar e preservar essa obra clássica como sendo clássica. Porque a grande maioria, como ele disse, não tem o gosto literário aprimorado. E no caso de um autor que emergiu para a glória após sua morte, a feliz sequência deveu-se apenas à perseverança obstinada de poucos. Eles não podiam deixá-lo em paz. Eles não. Eles continuaram saboreando, falando sobre ele e comprando. E geralmente se comportavam com tanto zelo e eram tão autoritários e seguros de si mesmos que por fim a maioria se acostumou ao som de seu nome e concordou placidamente à proposição de que ele era um gênio. A maioria realmente não se importava muito de qualquer maneira. Então é o que acontece, um autor publica um livro, existe um certo grupo de pessoas que gosta daquela obra, que tem um gosto aprimorado em relação a ela, que se dedica com intensidade em relação àquela obra, e acontece que a grande maioria realmente não se importa, né, com a obra literária, como ele disse aqui, mas que esse pequeno grupo ele vai manter essa chama acesa e vai sempre professar que aquela obra é um clássico, que aquela obra deve ser lembrada, etc. Até que uma hora chega que a maioria ou que um grande grupo passa a aderir a essa vontade aí desse pequeno grupo que estava determinado, né? E aqui ele define, né? E é pelos poucos apaixonados que a fama de gênio é mantida viva de uma geração para outra. Esses poucos estão sempre em trabalho, estão sempre redescobrindo a genialidade. Sua curiosidade e entusiasmo são inesgotáveis, de modo que há poucas chances de o gênio ser ignorado. Além disso, estão sempre trabalhando a favor ou contra os vereditos da maioria. A maioria pode fazer uma reputação, mas não é muito descuidada em mantê-la. Ou seja, né, está dizendo que a maioria forma, né, uma reputação, a pessoa pode se tornar famosa através aí de uma ampla maioria, porém isso não quer dizer necessariamente que isso vai ser mantido. Então são poucos, como ele diz aqui, que mantêm se apaixonado por aquela obra e faz com que aquela obra seja mantida, seja portanto e se tornando aí uma obra clássica com o passar do tempo, trabalhando nessa genialidade desse autor. Se por acidente os poucos apaixonados concordam com a maioria em um caso específico, frequentemente lembram a maioria que tal e tal reputação foi feita e a maioria concorda ociosamente. Ah, sim, a propósito, nós não devemos esquecer que tal e qual reputação existe. Sem essa persistente movimentação da memória, a reputação cairia rapidamente no esquecimento, que é a morte. Então, sempre de tempos em tempos, esse pequeno grupo seleto aí que gosta de determinado autor vai sempre lembrar da importância daquele autor. Evidentemente que um autor pode ser um best-seller e depois ser mantido como sendo um grande autor, um clássico, né? Como aconteceu, por exemplo, com vários autores ao longo da história, mas sempre há essa ideia de que deve ser preservado a memória, né, de que aquele autor é grandioso. E com o passar do tempo ele vai se estabelecendo aí na maioria, né? Os poucos apaixonados só conseguem o que querem pelo fato de estarem genuinamente interessados na literatura, que a literatura lhes interessa. Eles conquistam apenas pela obstinação, pela eterna repetição das mesmas afirmações. Você acha que eles poderiam provar ao homem da rua que Shakespeare era um grande artista? O referido homem nem sequer entenderia os termos que empregavam, mas quando lhe dizem 10.000 vezes e geração após geração que Shakespeare era um grande artista, o homem mencionado acredita, não pela razão, mas pela fé. Então é o que acontece, um pequeno grupo ele adota um determinado autor como sendo genial e vai repetindo isso de geração em geração, isso vai sendo transmitido e o homem comum, aquele que não está ligado na literatura, aquele que não tem isso como um hábito, né, ele passa a ver que aquela obra também é considerada um clássico. Então é assim a forma que se procede para se desenvolver e formar um clássico, né? E ele também repete que Shakespeare era um grande artista e compra as obras completas de Shakespeare e as coloca em suas prateleiras.
ele vai ver os maravilhosos efeitos de palco que acompanham o rei Lear ou Hamlet e volta religiosamente convencido de que Shakespeare foi um grande artista. Tudo porque os poucos apaixonados não podiam guardar para si a admiração de Shakespeare. Isso não é cinismo, mas verdade. E é importante que aqueles que desejam formar seu gosto literário o compreendam. Então, importante dizer, né? Nós passamos a achar determinada obra clássico, né? Uma obra clássica, porque outras gerações foram preservando aquela obra e foram cuidando para que ela fosse disseminada como sendo e como se formando aí um clássico. Então existe essa necessidade de um grupo de especialistas que vai estudar aquela obra e vai sedimentar as bases para que outros, uma maioria, possa entender aquela obra como um clássico. O que faz com que poucos apaixonados se preocupem tanto com a literatura? Só pode haver uma resposta. Eles encontram um prazer agudo e duradouro na literatura. Eles gostam de literatura como alguns homens gostam de cerveja. A recorrência desse prazer naturalmente mantém vivo o interesse pela literatura. Eles estão sempre fazendo novas pesquisas, sempre praticando sobre si mesmos. Eles aprendem a se entender, aprendem a saber o que querem. Então, um grupo determinado de pessoas que tem um gosto muito intenso por literatura. E esse grupo é que vai formar aí um gosto sobre determinada obra e considerá-la como sendo clássica, né? Então, o que faz com que essas pessoas sejam tão apaixonadas por determinadas obras que consideram como sendo clássica é esse gosto. Tal como existem pessoas que gostam de cerveja, também pessoas que gostam, existem pessoas também que gostam da literatura, né? E com o tempo eles vão aprimorando, fazendo suas pesquisas, se desenvolvendo e tratando disso, né? Seu gosto se torna mais e mais seguro à medida que sua experiência se prolonga. Hoje não desfrutam do que lhes parecerá entediante. Quando acham um livro tedioso, nenhuma quantidade de barulho popular os convencerá de que é agradável. E quando acharem agradável, nenhum silêncio frio das multidões afetará a sua convicção de que o livro é bom e permanente. Eles têm fé em si mesmos. Ou seja, aquela pessoa que é uma crítica, que analisa as obras clássicas e percebe que aquela obra realmente é uma obra boa, de qualidade, algo que ele estava procurando como sendo uma obra clássica, não importa o que a grande maioria vai dizer, se aquela obra é ruim ou não. Eles vão permanecer desejando e sentindo que aquela obra ela é uma obra clássica, uma obra grandiosa. Então, portanto, a ideia de clássico ela independe de uma grande maioria, e sim de uma pequena minoria que vai se formar com um gosto literário. Quais são as qualidades de um livro que dão prazer agudo e duradouro a poucos apaixonados? Essa é uma pergunta tão difícil que nunca foi completamente respondida. Você pode falar levianamente sobre verdade, insight, conhecimento, sabedoria, humor e beleza, mas essas palavras confortáveis não levam muito longe, pois cada uma delas deve ser definida, especialmente a primeira e a última. Então, está dizendo aqui o que é que leva uma pessoa a ter um gosto por determinada obra e considerá-la como sendo clássico. Ele diz que é difícil de responder essa pergunta, porque pode se dar várias respostas, mas nenhuma resposta é definitivamente aquela que é aplicável a todos, né? E ele diz que, especialmente, a ideia da verdade e da beleza é algo que devem ser levado mais em consideração, né? Está tudo muito bem para Keats, a sua maneira alegre, afirmar que a beleza é a verdade é a beleza. E isso é tudo o que ele sabe ou precisa saber. Eu, por exemplo, preciso saber muito mais, e eu nunca saberei. Ninguém, nem mesmo Hazlitt, nem Sainte-Beuve, finalmente explicaram por que ele achou um livro bonito. Né? Aqui já citando Sainte-Beuve, né, que é um ensaísta que escreveu sobre o que ele considera como sendo clássico na França, e nem mesmo esses críticos literários sabiam por que eles achavam determinada obra bonita, determinada obra como sendo um clássico definitivo. Né? E porque isso é algo realmente muito difícil de ser definido. Né? Ele coloca Keats aqui, dizendo, né, que ele já dizia que a beleza é a verdade é a beleza, e pronto. Mas para o próprio autor, o Arnold Bennett, e só isso não bastaria para responder a pergunta. Né? Ele dá um exemplo aqui, né? Pego as primeiras linhas finas que vêm à mão. Os bosques de Arcádia estão mortos e acabou sua antiga alegria. E digo que essas linhas são lindas porque me dão prazer. Mas por quê? Sem resposta. Sei apenas que os poucos apaixonados concordarão amplamente comigo em derivar esse prazer misterioso dessas linhas. Ou seja, ele diz aqui, dá o exemplo de linha, de dois versos, né? Que ele considera como sendo bonitos,
Porém, ele diz que é algo difícil, ele não sabe por que, que ele acha aquilo realmente bonito, porque é algo complicado de dizer porque é bonito. Mas ele vai dizer que outras pessoas apaixonadas também concordariam. Então é uma questão de consenso, de formar um grupo de pessoas apaixonadas sobre determinada obra, né? Só estou convencido de que a vivacidade de nosso prazer nessas e em outras e muitas outras falas do mesmo autor fará com que a maioria acredite, pela fé, que W.B. Yeats é um gênio. O único aspecto tranquilizador do caso literário é que poucos apaixonados são apaixonados pelas mesmas coisas. Uma continuação de interesse na prática real leva finalmente aos mesmos julgamentos. Existe apenas a diferença na largura de interesse. Ou seja, está dizendo aqui que as pessoas podem variar em termos de gosto, porém, quando ocorre, né, essa formação de um grupo determinado que tem um gosto em comum e esse grupo ele é interessante, ele vai formar aquele grupo literário que vai ser determinado como sendo clássico, né? Então é uma questão de somar os apaixonados, porque pode haver um apaixonado só por uma única obra, e essa obra não vai se tornar clássica, porque só tem apenas uma pessoa que gosta, mas se reunir várias pessoas que gostam de uma mesma obra, esse gosto passa a ser lugar comum entre elas, e portanto determinar que essa obra seja uma obra genial. Alguns dos poucos apaixonados carecem de catolicidade, ou melhor, todo o seu interesse está confinado a um canal estreito, não sobraram nenhum. Esses homens ajudam especialmente a vitalizar a reputação dos gênios mais estreitos, como o Clashall, mas suas predileções ativas nunca contradizem o veredito geral de poucos apaixonados, antes eles reforçam isso. Então está dizendo aqui que muitos estudiosos eles estão individualistas, né? Eles não têm a catolicidade, ou seja, a universalidade. Né? Cada um tem seus próprios interesses. Mas quando se agrupam em relação a outras predileções, né? E elas não acabam se contradizendo, na verdade elas formam um veredito geral, né, quando vários estudiosos somam seus esforços para determinar aquilo que é o clássico propriamente. Né? E aqui ele dá a sua definição de clássico, né, uma parte muito importante. Né? Um clássico é uma obra que agrada à minoria que se interessa intensa e permanentemente pela literatura. Ele vive porque a minoria ansiosa por renovar a sensação de prazer é eternamente curiosa e, portanto, está envolvida em um eterno processo de redescoberta. Um clássico não sobrevive por qualquer razão ética. Ele não sobrevive porque esta está em conformidade com certos cânones ou porque a negligência não o mataria. Ele sobrevive porque é uma fonte de prazer e porque poucos apaixonados não podem mais negligenciá-lo do que uma abelha pode negligenciar uma flor. Então está dizendo aqui que um clássico é quando um grupo, uma minoria determinada que se interessa por literatura, diz e se interessa por aquela obra determinada, e nisso vai se formar aí esse processo de redescoberta, de análise dos clássicos. E diz aqui também que um clássico ele não sobrevive a questões de ética, né? Não é porque um clássico, uma obra é correta propriamente eticamente que ela vai sobreviver ao tempo, que ela vai ser considerada um clássico, e sim o gosto. Simplesmente o gosto dessas pessoas por literatura é que vai formar esse cânone, vai formar esse grupo de obras consideradas como sendo clássicas, né? E ele sobrevive aqui porque é uma fonte de prazer, né? E, ou seja, essas pessoas que gostam de literatura vão formando o seu gosto e cedo ou tarde vão gostar daquelas obras, portanto. Não é como se fosse uma abelha, né, que vai colher o néctar, né, de uma flor propriamente, né? Os poucos apaixonados não leem as coisas certas porque estão certas. Isso é colocar a carroça diante do cavalo. As coisas certas são as coisas certas apenas porque os poucos apaixonados gostam de lê-las. Portanto, e agora chego ao meu ponto, a única essência para o gosto literário é um grande interesse pela literatura. Se você tiver isso, tudo o resto virá. Não importa que no momento você não encontre prazer em certos clássicos. Então, a essência do gosto literário é o interesse pela literatura. E com o passar do tempo, você vai lendo, você vai descobrindo, é que você vai certamente chegar aos clássicos. Né? É através do gosto e não através de uma certa certeza. Essa certeza é simplesmente que as pessoas têm um determinado gosto literário. Né? O impulso de seu interesse o forçará a adquirir a experiência. E a experiência o ensinará o uso dos meios de prazer. Você não conhece os caminhos secretos de si mesmo, isso é tudo.
Uma continuidade de interesse deve inevitavelmente levá-lo às maiores alegrias. Mas é claro, a experiência pode ser adquirida de maneira criteriosa ou injusta, assim como o Putney pode ser alcançado através de Walhalla ou de São Petersburgo. Então, dizendo aqui claramente, né, que você vai começar com um gosto literário, vai começar a fazer suas análises propriamente, né, de obras e começar a estudar através dos gostos literários, né, obras simples. Com o passar do tempo, seu próprio gosto vai sendo refinado e você vai alcançar as obras clássicas propriamente, né? E portanto você vai se tornar um bom leitor e vai, portanto, aí, se poder aí desenvolver melhor o seu gosto e chegar justamente aos clássicos. E na leitura dos clássicos você vai perceber que com eles você tem também um gosto literário apurado e, portanto, irá somar a esse grupo, essa minoria que gosta de uma literatura. Então, para Arnold Bennett, um clássico é essa questão toda de que existe uma minoria e essa minoria, pelo gosto, escolhe determinada obra como sendo clássica, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem algum comentário, deixe nos comentários aí sobre essa questão de considerar o que é clássico e por que o clássico é um clássico. Segundo Arnold Bennett, é porque existe uma minoria que gosta de literatura e esse gosto literário faz com que eles escolham determinadas obras como sendo clássicas, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.